Fala galera, eu acho que aqui, principalmente no Brasil, quando eu falo o nome God of War, provavelmente todas as pessoas do mundo devem conhecer. Principalmente porque o Brasil foi o país do PlayStation 2 e aqui simplesmente todo mundo consumia joguinho de banquinha. E que embora eu esteja começando esse vídeo falando de God of War, ele também não tem nada a ver com God of War, muito menos com PlayStation 2. A verdade é que recentemente eu tava deitado na minha cama e me lembrei de uma história muito antiga, onde que eu me lembro de ter ido na casa de uma amiga minha que tava jogando um jogo no PlayStation 3, e a primeira coisa que eu falei quando olhei pra aquele jogo era: uau, God of War de menina. E eu lembro que eu falei isso porque primeiramente ele lembrava muito com o God of War 2, o estilo de movimentação, as câmeras, o combate, e também porque o personagem do jogo era uma menina usando um vestido que lembrava inclusive a Alice no País das Maravilhas. Eu me lembro que quando eu perguntei pra minha amiga que jogo era aquele, ela me respondeu que era realmente um jogo da Alice, e que o objetivo que ela tinha que fazer naquele jogo era encontrar as pernas do chapeleiro maluco. E por mais foi isso, eu simplesmente ouvi falar nesse jogo há muito tempo atrás e só esqueci ele durante muitos anos. Só que foi aí que mais uma vez o Ironic não conseguiu ficar quieto e teve que lembrar de um jogo da infância dele pra trazer review. E por causa disso eu resolvi correr atrás pra descobrir que jogo era esse, e foi aí que eu encontrei Alice Madness Returns. E quando eu joguei esse jogo pela primeira vez, foi simplesmente uma das maiores brisas que eu já tive. Tanto que quando eu olhei pra isso eu falei, ok, eu preciso trazer uma review pro canal. Até porque, na verdade, o Alice Madness Returns é provavelmente um dos jogos mais insanos que eu já joguei, no mais sentido puro da palavra. O jogo mais louco que eu já vi. Então eu peço que você já prepare um lanchinho, porque essa review tá gigantesca, e prepare a sua cabeça, porque esse jogo aqui é simplesmente maluco. Mas antes disso eu tenho uma perguntinha rápida pra você. Se você conhece aqui o canal e tá ligado que eu sempre trago review dos jogos mais loucos que eu consigo achar, você provavelmente deve gostar de jogos. E se a resposta for sim, eu tenho certeza que você aí dentro tem a vontade de começar a criar seus próprios jogos. E é especialmente pra você que eu tenho um recado do patrocinador oficial desse canal. O curso de desenvolvimento de jogos do Noneclass, que é simplesmente o maior curso de Game Maker do mundo. Pra você que não tá ligado, o Game Maker é simplesmente a engine onde foi feito jogos como Undertale, Hotline Miami, Katana Zero, e até eu já fiz meu próprio jogo usando o Game Maker. O curso também conta com um módulo focado em Unity, que é simplesmente a engine de Cuphead e Hollow Knight. Isso sem falar que ele já conta com mais de 100 horas de conteúdo e mais de 2.000 aulas curtinhas pra você aprender no seu tempo. Comprando o curso, você também leva de bônus um módulo de desenvolvimento mobile, publicação e monetização dos seus jogos, e até um módulo de Game Jam, já que a melhor forma de aprender é praticando. Vários alunos já tiveram seus jogos lançados pra Steam, Mobile e até Nintendo Switch. E a melhor parte de tudo é o preço, porque clicando no link da descrição você leva o curso por 12 vezes de R$11,88, ou 119 à vista. Isso sem falar que o curso também tem acesso vitalício, certificado de conclusão no final do curso e uma comunidade enorme pra te ajudar a resolver suas dúvidas. Então tá esperando o que pra começar a criar seus próprios jogos com o Noneclass? Mais uma vez, muito obrigado, None, por apoiar o canal, e por mais é isso, pode ficar com o vídeo. E vamos lá, antes de mais nada é importante falar que esse jogo, Alice Madness Returns, é na verdade uma continuação de um jogo lançado nos anos 2000, há mais de 24 anos atrás. O conhecido como American McGee's Alice. Que não se engane pela capa desse jogo ser extremamente feia, porque o jogo era sensacional. Esse jogo em si, ele teve a ideia de pegar o Alice no País das Maravilhas, o conto clássico, e fazer uma continuação bem mais dark, bem mais trevosa, aonde o País das Maravilhas, que na história original do livro era na verdade uma metáfora à adolescência, aqui era um refúgio mental que a Alice tinha, e que a gente consegue ver no jogo que tá completamente destruído porque a Alice desse universo passou por um trauma muito grande com a morte dos pais dela. Então no primeiro jogo seu objetivo era entrar dentro do País das Maravilhas pra tentar resolver os problemas mentais que a Alice estava passando. Vendo esse jogo hoje em dia até que foi um certo sucesso, tanto que ele conseguiu vender mais de 1 milhão de unidades na primeira semana, e isso que a gente tá falando de um jogo exclusivo de PC dos anos 2000. Lembrando que nessa época, pra você jogar, você tinha que comprar o disco físico do jogo, não tinha como baixar pela internet. Sendo assim, pra época, 1 milhão de cópias significava que esse jogo foi muito bem visto. E vendo a parte dos players, muita gente fala que esse jogo era excepcional e que era um ótimo jogo na época. E é até por isso que 11 anos depois foi lançada a continuação, Alice Madness Returns. E com a base apresentada, a gente pode ir para a história desse jogo. A história do Alice Madness Returns começa com a gente ouvindo a Alice conversando com alguém que parece ser um psicólogo. E enquanto eles conversam, a gente pode ver que esse psicólogo tá instruindo a Alice a pensar no País das Maravilhas. Só que enquanto ela tenta se concentrar, ela mais uma vez começa a relembrar do passado, vendo o incêndio que deixou ela órfã na frente dela. Enquanto isso, o psicólogo mais uma vez diz pra ela se concentrar e tentar mais uma vez voltar até o País das Maravilhas. E tentando se concentrar, ela
ela mais uma vez consegue voltar pra aquele lugar bonito como ele sempre foi enquanto ela era criança. E a gente então consegue ver a Alice tomando um chá com o Coelho Branco, que sempre foi o personagem que levava ela até o País das Maravilhas durante a infância dela. Que é aí que a Alice mais uma vez começa a sucumbir à loucura, e o Coelho Branco na frente dela começa a simplesmente ser morto e explode em um jato de sangue. E a Alice então mais uma vez vê o País das Maravilhas completamente arruinado, com um mar de bonecas vindo pra cima dela, enquanto o sangue do Coelho Branco cobria o seu corpo. E assim que as mãos dessas bonecas começam a arrancar a carne da Alice, ela ouve o psicólogo dizendo pra ela acordar. E nisso a Alice acorda mais uma vez no escritório do Dr. Angus. E eu sei que nesse momento você deve estar se perguntando em o que caralhos aconteceu aqui? E aqui já é importante dizer que esse provavelmente é o jogo mais cabeça que eu já peguei pra fazer uma review, porque ele tem muito detalhe e principalmente muita doideira acontecendo. Voltando pro jogo, a gente então vê que a Alice já tá cansada de ficar revivendo sempre o mesmo passado e sem conseguir superar ele. Mas é aí que o Dr. Angus lembra que as memórias muitas vezes são mais uma maldição do que uma bênção, e diz que ela tem que tentar superar aquilo e não só esquecer. Ele então pede pra Alice ir até a farmácia pra buscar alguns remédios para que eles possam continuar a sessão de terapia. E nisso então a gente vê a Alice saindo da sala e vê uma criança que também tá chegando ali pra tentar esquecer o passado. E é assim que começa a gameplay do jogo. O início do jogo se passa dentro de um sanatório, onde a gente consegue ver várias crianças que, assim como a Alice, também tem traumas que eles querem esquecer. E um detalhe legal é que alguns detalhes sobre a história do jogo ficam escondidos durante o mapa, em alguns desenhos na parede, fotos, diálogos, que faz com que cada vez que você jogue o jogo você acabe tendo uma experiência um pouquinho diferente, descobrindo alguma coisinha a mais sobre o passado da Alice. Mas enfim, saindo desse lugar a gente pode tentar ir até a farmácia para conseguir pegar os remédios. E a gente consegue ver no meio do caminho que a cidade é completamente escura, sendo uma cidade destruída, antiga, e que tem uma população que não é lá a população mais bonita que você já viu no mundo dos games. A Alice então no caminho até a farmácia encontra com um gato branco e resolve começar a seguir ele. Só que esse gato vai começando a andar pelos becos mais escuros da cidade. Depois de um tempo seguindo o gato, a Alice chega em um lugar que ela não conhece, com muita neblina por toda a área. E é aí que lá dentro, a Alice mais uma vez começa a enxergar criaturas bizarras na frente dela. E quando ela tenta sair de lá, ela vê que começa a aparecer mais e mais. Até um ponto que ela já tá completamente cercada por esses demônios grilos. E é nesse momento em que uma mão encosta na Alice e ela acaba voltando à realidade. E a gente então conhece a senhora Witness, que pede pra Alice ir até a casa dela pra ela poder mostrar os pombos dela mais uma vez. E nessa hora a Alice acaba recuando um pouco, falando que ela não queria ir, e um flashback do jogo mostra o que aconteceu. A gente vê então que quando a Alice conseguiu sair do sanatório que ela estava presa no primeiro jogo, ela foi indicada pela senhora Witness para ir até o psicólogo Dr. Angus. Só que é aí que a gente descobre que ela só quis fazer isso com uma chance de poder chantagear a Alice. E justamente quando ela descobriu sobre o incêndio que matou a família da Alice, ela começou a ameaçar a Alice a comprar bebidas para ela, senão ela ia falar pra polícia que foi a Alice que matou a família. Justamente por isso a gente tem que ir lá falar com a velha para garantir que ela não vai entregar a gente. Só que falando com a senhora Witness, no momento em que ela ameaça levar a Alice de volta pro sanatório que ela tava, a Alice acaba entrando em mais um estado de loucura. E nisso ela vê a senhora Witness se transformando na mesma criatura que ela tinha visto antes no beco. E é nesse momento em que o chão do lugar que ela tá começa a se ruir e ela cai dentro do País das Maravilhas, aonde ela acaba ganhando a roupinha clássica que ela usa no filme, até finalmente chegar na Floresta das Maravilhas. Lá então quem aparece é o gato risonho das histórias clássicas de Alice, que fala que uma nova lei foi introduzida no País das Maravilhas, dizendo que a partir de agora todo aquele lugar tava em perigo e que era pra Alice tomar cuidado. E assim a gente finalmente começa realmente a gameplay do jogo, que, meu amigo, é insana. A já falar dos gráficos e da atmosfera desse jogo, que mesmo sendo de 2011 até hoje em dia é lindo de se ver, uma trilha sonora simplesmente impecável. E com, acredite se quiser, mas até os menus do jogo sendo impecavelmente bonitos. E com uma gameplay que eu posso dizer que lembra bastante as do God of War clássico, principalmente God of War 2. Com o jogo tendo alguns coletáveis que você pode encontrar no meio do caminho, que vão servir para revelar partes da história, e algumas habilidades especiais que você só vai conseguir encontrar conforme você avança no game. Como logo no início do jogo que a gente consegue encontrar a primeira habilidade, que é a poção de encolhimento, onde a Alice simplesmente resolve tomar um banhão no meio da poção. Com isso a gente ganha a habilidade de se encolher para poder passar por algumas áreas que a gente não podia antes, e também de descobrir segredos escondidos no mapa. Mais à frente na floresta a gente também consegue chegar em mais uma área mais obscura, onde a gente encontra um rio de sangue, além do esqueleto do Jabberwock, que é mais o personagem do primeiro jogo de Alice. Sendo nessa área do Jabberwock onde a gente consegue finalmente a arma principal da Alice, a Vorpal Blade. Arma essa que, de acordo com o público, é simplesmente uma das armas com o nome mais foda dos games. Conseguindo então pegar a Vorpal Blade, a gente consegue desbloquear os ataques básicos da Alice. E avançando um pouquinho mais com o nosso dash irado de borboletas, a gente consegue encontrar com o primeiro inimigo do jogo. E que, meu amigo, se queriam causar a impressão de que você está realmente no inferno, eles conseguiram. Porque, meu amigo, que porra é essa que eu tô vendo? Além
Além disso, nessa área a gente também tem um sistema de combate do jogo que funciona como uma câmera fixa, e que embora a câmera geralmente funcione, é importante falar que às vezes ela não vai querer trabalhar muito bem, você vai ficar um pouco perdido. Por fim, avançando ainda mais na floresta, a gente consegue descobrir que a Alice também tem a habilidade de planar, além de dar um triple jump que eu demorei bastante pra conseguir aprender a usar, porque eu sempre ficava caindo várias vezes. E nessa área do jogo a gente também consegue encontrar com a Duquesa, que é mais uma personagem que veio do American McAlice, só que nesse jogo ela vai servir só como uma NPC e não como uma boss que ela era no outro jogo. A Duquesa fala pra Alice não se preocupar porque ela não tá afim de comer a Alice dessa vez, porque ela começou uma dieta baseada apenas em porcos. Só que ela diz que desde que aquelas criaturas apareceram pela floresta, ela não tem mais conseguido encontrar carne. Então ela oferece uma nova arma pra poder ajudar a Alice no meio da jornada se ela trouxer um pouco de porco pra ela. E assim a gente desbloqueia uma nova arma, a Pepper Grinder, que é simplesmente uma fodendo metralhadora que atira pimenta. E que assim como a Vorpal Blade, eu acho também uma arma extremamente irada, que basicamente significa que eu sou obrigado a criar uma tier list no meio do vídeo e colocar ela na categoria de ok, dá pro gasto, tem coisa melhor, mas não é ruim não. Inclusive, pra quem se perguntar, a Vorpal Blade vai pra categoria irada porque ela só é muito foda e tem um nome muito pica, que é Vorpal. Uau, legal. Pau. Usando então a Pepper Grinder, a gente consegue atirar no focinho do porco voador, que simplesmente vai voando até o quarto da Duquesa, e assim a gente consegue fazer a missãozinha dela. E voltando pra falar com a Duquesa, como recompensa ela dá pra gente vários dentes, que sim, eu sei, bizarro pra cacete, mas na verdade os dentes serviram pra fazer os upgrades no jogo, tipo as orbes vermelhas do God of War. E por fim, avançando pela floresta, a Alice finalmente chega até a entrada de uma estação de trem, que tá completamente devastada e cheia desses bichos pretos. Na estação, eu aproveitei de conseguir os dentes suficientes e upei a minha Vorpal Blade pro nível 2, e terminando de limpar os inimigos dessa área, a gente vê que o trem que tava por ali quebrado acaba descarrilhando, liberando acesso até outra parte do País das Maravilhas, onde a gente começa a chegar no território do Chapeleiro Maluco, onde já tem vários jogos de chás jogados por ali. E junto dessa área a gente também tem alguns inimigos novos, que são esses mini chapeleirozinhos que aparecem, além de a gente ter uma mecânica nova também de poder usar o dash pra escapar de alguns ataques pesados do inimigo pra conseguir atacar ele desprevenido. E além disso também é nessa área que a gente encontra pela primeira vez com os caminhos invisíveis que vão aparecer durante todo o jogo, sendo caminhos que você é obrigado a se encolher pra conseguir encontrar onde você tem que passar. E aí por fim, conseguindo passar dessa área, a gente consegue chegar até um lugar onde a gente pode ver o território do Chapeleiro Maluco bem ao fundo. Nessa área a gente pode tentar chamar por um teleférico, e assim que ele chega a gente pode subir dentro dele e o gato risonho aparece mais uma vez pra falar mais algumas coisas pra gente. O gato então diz que as coisas mudaram desde que a Alice esteve naquele lugar pela última vez, e que a partir de agora as coisas não vão ser simplesmente um jogo de encontre o chapeleiro e faça o chá como era quando ela era criança. Por fim, o gato acaba desaparecendo e o bondinho que a Alice estava acaba descarrilhando e batendo dentro da parede, o que faz com que a gente chegue finalmente dentro dos territórios do chapeleiro. E esse é até um bom momento para apresentar a mecânica de roupas que o jogo tem, assim como mais uma vez o God of War. O diferencial sendo que aqui no Alice você vai pegando as roupas enquanto você vai avançando pelas áreas do jogo. E ainda sendo que cada uma das roupas tem um bônus especial só dela. Por exemplo, a roupa clássica da Alice recupera a sua vida enquanto você estiver encolhido, o que deixa a gente colocar ela numa categoria de esplendorosa por ser uma roupa muito bonita e muito forte. Já a roupa dessa área que transforma a Alice em uma gótica que... Ulala! Que gatinha. Deixa a gente ganhar mais vida e mais dentes quando a gente estiver jogando, que deixa ela fácil na categoria de pisa em mim por ser uma roupa que deixa você upar suas armas muito fácil. E além das roupas, também é importante falar que essa área do chapeleiro também apresenta as correntes de ar, sendo basicamente alguns tubos onde você consegue planar com a Alice pra chegar em algumas áreas mais distantes do jogo. E que pausa rápida, mas eu preciso comentar o quão bonito é essa área do chapeleiro. E que mesmo sendo um cenário completamente maluco, que nem faça sentido ter umas engrenagens voando em um céu amarelo, tipo Jojo, ainda assim é simplesmente maravilhoso de olhar até mesmo hoje em dia. Por fim, depois de um tempinho passando pelas fases de plataforma do jogo, que até que são bem fáceis, já que a Alice tem um pulo triplo, então nenhuma dificuldade pra passar, a gente consegue entrar dentro de mais uma área, onde a gente finalmente encontra com mais um inimigo novo dentro do jogo, que é simplesmente uma chaleira bizarra com olho, e que simplesmente já bugou na minha primeira vez enfrentando ele, porque ele não tomava dano de jeito algum. Sério, eu devo ter ficado pelo menos uns 5 minutos batendo nele sem parar e dando dash, e ele não tomava dano. Tem um momento que eu só enjoei de ficar batendo nele, resolvi afastar um pouquinho e usar a arma de pimenta, e ele morreu instantaneamente. Depois de um tempinho explorando esse lugar, a gente finalmente consegue chegar em uma área nova, onde a gente consegue descer por um escorregador até chegar numa espécie de lixão desse castelo, sendo nessa área onde a gente desbloqueia mais uma nova habilidade, o Coelho Bomba, que deixa a gente explodir algumas áreas do mapa que são mais resistentes, além de também poder ser usado como contrapeso em algumas áreas do jogo e também como arma para derrotar alguns inimigos, que mesmo não sendo uma arma exatamente, ainda assim eu acho que a gente pode deixar na categoria de balacobaco por ser um dos itens mais versáteis desse jogo. Avançando então nessa área, a gente consegue encontrar com uma porta pegando fogo, e a
interagindo com ela que a gente tem mais um pedaço da história do jogo, com a Alice conseguindo relembrar um pouquinho sobre o dia do incêndio que tirou a família dela. Lembrando que naquele dia na biblioteca da casa tinham alguns itens que não costumavam estar lá. Com isso a gente consegue liberar a primeira chave da memória da Alice. Logo em seguida ela acaba saindo de dentro da porta com um pouco da memória recuperada e a gente pode voltar pro jogo. Nessa área dentro desse lixão a gente também tem uma mecânica nova apresentada, onde a gente pode usar o moedor de pimenta para ativar alguns botões em distância, e usando disso a gente desbloqueia um mar novo de opções para avançar durante o jogo. Mais à frente nessa área a gente consegue finalmente encontrar com um novo personagem, nesse caso o Chapeleiro Maluco, ou pelo menos o que sobrou do Chapeleiro, que nesse caso é só a cabecinha dele jogada no chão. Inclusive, caso haja alguma dúvida, eu não sei porque o Chapeleiro é simplesmente gigantesco nesse jogo. Mas enfim, nesse encontro com o Chapeleiro, a Alice pergunta o que aconteceu com ele, porque no outro jogo a gente não tinha deixado ele despedaçado por aí, mas o Chapeleiro simplesmente também não sabe, afinal de contas aquele mundo só é um reflexo da mente da Alice. Por causa disso ele simplesmente pede pra gente tentar encontrar os braços e as pernas dele, e colocando na máquina que ele tá ligado, ela poderia reconstruir ele e assim ele poderia ajudar a gente a tentar escapar de lá. Pegando então o elevador pra conseguir sair dessa área, a Alice chega em mais um novo lugar, onde nessa área a gente consegue mais um equipamento pra ajudar ela, que é simplesmente uma sombrinha, que basicamente vai servir pra tá defletindo os projéteis que alguns inimigos mandarem. E meio que é só isso que ele faz, ele não vai servir pra mais porra nenhuma, que deixa a sombrinha na categoria de Rafa Fezes, não porque ela é ruim, mas porque ela serve pra uma coisa e dá pra você dar dash pra escapar do inimigo também. Além da sombrinha, nessa área a gente também tem mais um novo inimigo, sendo mais uma dessas bonecas feitas de lodo extremamente bizarras, que assim como aquela chaleira que a gente já enfrentou, também é um inimigo um pouquinho mais complicado de conseguir enfrentar. E aí, por fim, depois de algum tempinho de batalha conseguindo derrotar esse monstro, a gente desbloqueia dois caminhos pra gente seguir, onde no meu caso eu resolvi seguir pelo caminho da direita pra ver o que tinha por ali, até que eu encontrei uma xícara de café grudada num trilho de trem, e pegando uma carona na xícara a gente consegue entrar pra dentro da fábrica do Chapeleiro, aonde a gente tem simplesmente uma seção gigantesca de plataformas com inimigos pra enfrentar, até que depois de muito tempo passando por essa área a gente finalmente consegue encontrar alguma coisa nova, onde na área da caldeira a gente consegue encontrar com o rato que tá em posse dos braços do Chapeleiro. E aí, pra conseguir recuperar os braços do Chapeleiro, a gente é obrigado a passar por uma sessão de parkour basicamente no inferno com um monte de lava em volta, até o momento em que a Alice consegue subir até o topo do lugar que eles estão pra ligar uma válvula que consegue esfriar toda aquela lava. E aí, tendo ficado sem a lava, o rato safado resolve ir embora e abandonar os braços do Chapeleiro pra trás. E com isso a gente pode ir até o lugar onde o rato tava controlando os braços do Chapeleiro pra mandar os braços de volta até o lixão. Com isso a Alice também pode aproveitar pra pegar uma carona pra voltar até lá, e a gente então pode voltar pra aquele mesmo lugar da bifurcação e escolher o outro caminho pra ir atrás das pernas do Chapeleiro, passando por um dos mapas que eu mais gosto, especialmente porque eu me lembro que era exatamente nesse mapa que eu falei, caramba, God of War de meninas. Nessa área do jogo eu também já aproveito pra upar minha Vorpal Blade pro nível 3, deixando ela bem mais forte. E avançando pelo meio da fábrica a gente também consegue encontrar mais um personagem, dessa vez a Lebre, que tava justamente com a posse das pernas do Chapeleiro louco, e que a gente consegue derrotar simplesmente puxando uma alavanca que desativa o sistema de engrenagens que a Lebre tinha montado. E aí com isso ela faz igual o rato e vai embora, deixando a perna do Chapeleiro pra trás, e a gente pode ir até o painel onde a Lebre tava pra conseguir puxar a alavanca e também libertar as pernas do Chapeleiro. E aí com isso a gente vê que a máquina do Chapeleiro realmente conseguiu remontar ele, e com todas as partes dele remontadas, a Alice fala que eles precisam ir atrás do trem que tá causando tudo aquilo. E com isso o Chapeleiro gigantesco simplesmente agarra a Alice e leva ela pra próxima parte do jogo, que eu seriamente preciso admitir que essas cutscenes todas com o Chapeleiro são extremamente fodas. E explorando um pouco essa área onde o Chapeleiro deixou a gente justamente consegue encontrar o trem que a Alice tava falando. Vendo o trem infernal, a Alice começa a se perguntar quem foi que criou ele pra estar ali, e é aí que ela com o Chapeleiro começa a suspeitar na Lebre e no rato. Só que é nessa hora que um gancho vem pelas costas do Chapeleiro e consegue agarrar ele. E a gente então vê que o rato junto com a Lebre tinham preparado uma armadilha pra pegar a Alice com o Chapeleiro, criando simplesmente um robô gigante pra destruir a Alice de uma vez por todas. Só que no momento em que o robô ia atacar, o Chapeleiro consegue derrubar um bully gigante em cima dele, destruindo o robô, simplesmente arremessando a Lebre e o rato pra fora dele. E meu amigo, o quanto essa cena é broxante não tá escrito. Eu cortei muita coisa desse vídeo pra ele não ficar chato, mas foram mais ou menos 2 horas do início do jogo até a primeira grande batalha, e no momento em que ela vai acontecer, ela simplesmente é interrompida. E não é só nessa batalha, na verdade o jogo inteiro segue esse mesmo padrão, onde uma grande batalha deveria acontecer, mas ela simplesmente não acontece. E isso acontece porque, diferente do God of War, que te entrega uma boss battle como recompensa da jornada, esse jogo te entrega pedaços da história como recompensa. E que, embora possa parecer uma ideia
ideia legal na teoria, porque você vai pegando pequenos pedaços da história e juntando. No final é muito triste que você não tenha nenhuma luta sequer, sendo que essa é provavelmente a minha única grande reclamação pra esse jogo, que não tem uma única lutinha. O jogo inteiro tem vários grandes inimigos, mas nenhum é realmente um chefe. Tanto que se você pesquisa Alice Madness Returns All Bosses, os vídeos eles simplesmente mostram um inimigo maior que você encontra no jogo. Só que todos esses inimigos maiores não são bosses, porque eles voltam depois como inimigos normais. E o mais triste é que eles já tinham acertado isso no primeiro jogo, onde você tem boss battles, tendo inclusive uma batalha contra o próprio Chapeleiro Maluco, que no primeiro jogo acaba sendo um dos grandes inimigos. Mas enfim, voltando pro jogo antes que eu fique maluco falando dele não ter boss battles, a gente vê que o Chapeleiro Maluco começa a ficar completamente insano depois que a lebre e o coelho não respondem mais ele depois que aquela chaleira caiu. E nisso, quando a Alice vai tentar pedir respostas pra ele, ele acaba simplesmente ignorando ela, falando que agora era a hora do chá, e que se a Alice quisesse respostas, ela deveria procurar com a tartaruga. E nisso, todo aquele lugar começa a tremer por causa do barulho do trem, e o chapeleiro acaba sendo esmagado pelos entulhos, deixando a Alice sozinha, que começa a se afogar no chá, que começa a se alastrar por aquele lugar. Só que é aí que a Alice volta pro mundo real e ela vê que na verdade ela tá se afogando no meio da chuva, e que ela acabou sendo salva por esses dois malucos que estavam com a ideia de levar ela até o prostíbulo da cidade, e você já sabe o que ia acontecer lá. Felizmente a Alice consegue escapar desses dois, e a gente inicia o segundo capítulo do jogo no pier da cidade, onde a gente mais uma vez consegue encontrar aquele gato branco. E que antes de mais nada já deixa uma dúvida muito grande no jogo, que é o que tava acontecendo no mundo real enquanto a Alice estava no País das Maravilhas. Porque a última vez que a gente teve no mundo real, a gente tava em cima de um prédio e de repente a gente tá no meio da chuva se afogando num pier. Que, sendo sincero, o jogo ele não dá essa resposta pra você, então mais uma vez cabe a sua mentinha tentar entender o que aconteceu aqui. Jogo de gente inteligente, eu não sei jogar, sou burro demais pra isso. Mas enfim, seguindo pelo gato branco, a gente consegue chegar até o prostíbulo da cidade. E lá ela encontra com a babá antiga dela, que tava com o olho roxo e brigando com um homem que parece ser o cafetão desse lugar. E nisso, assim que a Alice passa por lá, a antiga babá pede pra Alice subir pra elas conversarem um pouco. Só que no que a gente entra dentro do bordel, a gente vê que aquele cara já tava lá em cima espancando a babá da Alice. E assim que ele vê a Alice lá, ele resolve tacar fogo em todo lugar e dar um soco que desacorda a Alice ali mesmo. Que faz com que a Alice, desacordada no meio das chamas, volte pro País das Maravilhas justamente em uma bola de fogo, dando início assim ao segundo capítulo do jogo, onde nessa área a gente consegue encontrar mais uma nova arma do jogo e que na minha opinião é simplesmente a melhor arma do game, a insana Hobby Horse, que é simplesmente uma arma extremamente pesada que desce um pancadão em cima dos inimigos, além de que ela também sozinha consegue quebrar as paredes que você precisava usar as bombas antes, o que facilmente deixa a Hobby Horse como a minha arma favorita de todo o jogo. Nessa área do jogo a gente também consegue encontrar com um objeto muito estranho e fálico e obviamente entrar dentro dele, onde lá dentro a gente acaba parando dentro de um quiz com o gato risonho, onde a gente tem que responder as perguntas certas pra ganhar mais vida. Sendo impressionante como meu inglês é uma merda, eu realmente preciso parar de procrastinar e fazer o Duolingo. Sendo assim, eu acertei incríveis uma pergunta e que aparentemente deixou o gato suficientemente feliz, porque ele conseguiu me dar a vida, então é isso, tamo junto, gato. E com isso a gente ganha 1/4 de vida, onde fechando tudo a gente ganharia uma vida extra e pode sair desse bônus. E depois de um bom tempinho explorando, a gente finalmente consegue chegar em mais uma área importante, entrando dentro da garrafa onde tava o navio da tartaruga. Que sim, eu sei que isso não parece uma tartaruga, mas confia em mim, ele é uma tartaruga, ou pelo menos uma metade tartaruga, que curiosamente no outro jogo ele era uma metade tartaruga boi enorme, e aqui ele furou essa coisinha aí. Nessa área a gente vê que a tartaruga tá se escondendo desses tubarões bizarros que apareceram no País das Maravilhas. Só que enquanto eles conversam, um dos tubarões acaba conseguindo estourar a garrafa onde a tartaruga fica. E com isso, o barco da tartaruga acaba caindo pela beirada do mundo. E a gente então tem um minigame bem do feinho, não preciso falar nada não, mas cara, podia ter caprichado nisso aqui um pouquinho mais. Onde a gente só tem que ficar atirando nesses tubarões que aparecem no meio do caminho até conseguir chegar no final da fase. Só que é aí que quando a gente termina aquela fase, a gente vê que o barco da tartaruga não conseguiu resistir. E com isso a gente vê que a tartaruga fica extremamente depressiva com o que aconteceu, já que tudo que ela tinha era aquele navio. A Alice acaba tentando pedir pra tartaruga ajudar ela a conseguir respostas sobre como parar o trem, mas a tartaruga fala que tá em luto depois do que aconteceu e que ela não poderia ajudar. Ela então fala que a Alice precisa encontrar com uma lagarta e que ela que tem as respostas sobre tudo do País das Maravilhas. Só que a Alice diz que já faz muito tempo que ela não via a lagarta, que ela não faz ideia de onde ela tá. Com isso, a tartaruga entrega um ticket pra ela tentar encontrar com o carpinteiro no espetáculo, porque ele poderia saber de alguma coisa. E a gente então tem mais uma nova missão e, como você já percebeu, um novo vestido pra Alice. O vestido de sereia, que dá pra ela a habilidade de dropar o 2 vezes mais vida quando derrota os inimigos. O que deixa o vestido na categoria de Tengo medo de lindas mujeres, porque embora ele seja muito forte, ele é feio que dói. Por fim, explorando um pouquinho nessa área, a gente também acaba conseguindo encontrar mais uma das portas com as memórias da Alice. Entrando dentro dela mais um pedaço do passado revelado, aonde a Alice se lembra que na noite em que o incêndio aconteceu, a lareira da biblioteca não estava ligada,
Sendo assim, não foi a Alice responsável pela morte da família. E agora, com mais uma lembrança recuperada, a gente desbloqueia mais uma chave da memória. E por fim, avançando um pouco mais, a gente acaba chegando em mais uma nova cidade. Uma cidade composta basicamente por vários peixes por ali, que pelo que dá a entender foi justamente construída pelo carpinteiro que a gente tá indo atrás. Nessa área, inclusive, a gente consegue encontrar mais um daqueles objetos suspeitos e entrar dentro dele pra ter mais um minigame pra pegar vida, sendo basicamente um minigame de sobrevivência pra saber se você consegue aguentar contra os mini chapeleiros. Sendo nesse minigame a primeira vez que eu descobri um dos modos mais importantes desse jogo, onde quando a Alice fica com 1 de vida, você pode ativar o modo Berserk dela, onde ela não toma dano de nenhum inimigo e dá praticamente hit kill em todos. Sendo que eu só consegui passar dessa fase por causa desse modo Berserk que ela tem. Como recompensa, a gente então consegue pegar mais um pedaço de vida, e saindo de lá a gente pode voltar pra explorar o mundo. Até que depois de um bom tempinho e algumas sessões de plataformas, a gente finalmente consegue chegar no teatro onde o carpinteiro fica, onde mais uma vez a Alice pede ajuda, mas o carpinteiro fala que ele só pode ajudar ela caso ela ajude ele primeiro. Nisso ele fala que o show tá quase pronto, mas que faltam algumas coisas que a Alice precisava buscar pra ele. Sendo essas coisas o roteiro que tá com o polvo escritor, a música que a Alice deveria sentir pra conseguir encontrar, e as dançarinas que iam participar. Nisso a Alice fica de novo jogada às traças, tendo que caçar as coisas pra conseguir ajudar o carpinteiro. Primeira coisa que a gente sai pra caçar é atrás do roteirista da peça. E encontrando com ele, a gente vê que ele tá completamente chapado, sem saber o que tá acontecendo ali, e ele fala que só vai ajudar a Alice se ela encontrar ele numa brincadeira de esconde-esconde, e nisso ele sai pra se esconder. E sim, a gente realmente fica brincando de esconde-esconde com um polvo chapado. Não diga que eu não avisei no título que o jogo era insano. E no fim, depois de um bom tempo, a gente consegue encontrar 3 vezes com o polvo que ficava escondido em garrafas de álcool. E falando com ele, ele fala que já vai escrever a peça do teatro, que a gente poderia seguir o caminho pra encontrar com os músicos. Nessa área do jogo, então, a Alice encontra com o peixe garrafa que queria cantar no musical, só que ele fala que não tá conseguindo encontrar os tons das músicas. E isso acontece porque os instrumentos daquele lugar de repente pararam de tocar, e ele pede então pra Alice ir lá resolver. É engraçado que até a própria Alice aqui mesmo fala por que o peixe mesmo não vai resolver, já que todo mundo nesse lugar fica pedindo favor pra ela. Mas no fim, sem ter muita opção, a gente tem que acabar indo ajudar o peixe a tentar resolver o negócio dos instrumentos, onde basicamente a gente tem que passar por uma sessão de boss fight enfrentando alguns dos inimigos do jogo pra no final conseguir quebrar o lodo que tava impedindo a música de tocar. E aí no final a gente pode voltar pra fazer um minigamezinho com o peixe, onde a gente tem que ajudar ele a encontrar o tom da música. No fim de tudo, o peixe agradece a gente e libera a passagem pra gente poder ir em busca das dançarinas. Nessa área a gente consegue encontrar de novo um daqueles objetos suspeitos pra conseguir ganhar mais uma vida, além de também encontrar com a primeira das dançarinas. E o esquema pra encontrar as dançarinas é basicamente ficar explorando pelo mapa até encontrar com um monte de inimigos, matar todos eles, e uma das dançarinas que tava dormindo vai acordar. E no fim, conseguindo salvar todas as dançarinas desse lugar, a gente pode encontrar com mais uma que tava com um problema, onde ela fala que ela deixou cair um dos quadros que ia ser usado na apresentação, e por isso o carpinteiro ia matar ela se ela não conseguisse terminar de arrumar o quadro. E nisso, mais uma vez, todo o trabalho vai pras costas da Alice de tentar resolver o problema dos outros, porque dessa vez a gente tem que ficar encontrando os pedaços do quadro quebrado, e aí reunindo todos eles a gente tem que fazer um minigame de quebra-cabeça pra arrumar o quadro pra poder finalmente sair dali. Conseguindo então ajudar essa dançarina, a gente libera espaço pra poder ir embora, só que é aí que a gente vê mais uma ceninha do jogo, onde o carpinteiro junto com o leão marinho dele acabam destruindo a ponte que daria passagem pra Alice sair de onde ela tava. E é nisso que o carpinteiro explica que na verdade todo aquele show era só uma armadilha pra poder alimentar o leão marinho dele, e que tudo que a Alice tinha feito até aquele momento era chamar vários peixes inocentes pra participarem do show, onde todo o sangue dele estaria na mão da Alice. E agora que a gente já sabia desse plano, ele basicamente tinha a ideia de prender a gente no cemitério e deixar com que os fantasmas acabassem com a gente. E é nisso que aparece pela primeira vez o inimigo mais maldito desse jogo, o maldito do marinheiro afogado. A porra de um fantasma que basicamente é imune a qualquer dano do jogo, que a única forma de você conseguir encostar nele é esperando até que ele ataque você com uma bomba, onde você tem que usar um moedor de pimenta pra estourar a bomba na mão dele e correndo atrás dele pra tentar bater nele, e aí quando ele finalmente cair, ele volta de baixo pra terra e você tem que repetir isso várias vezes. Eu vou te falar que nesse primeiro encontro até que não é tão complicadinho, você pode simplesmente ficar ali desviando, usando o dash de borboleta, que deixa muito mais fácil escapar. O problema realmente vem quando esse inimigo começa a se tornar um inimigo normal do jogo, aparecendo uns dois no meio de uma fase com outros inimigos, ficando simplesmente insuportável, onde tem a porra de um bicho imortal te atacando. Infelizmente, depois de um tempinho, a gente finalmente consegue matar esse desgraçado desse bicho e liberar espaço pra poder sair dali. Só que é aí que esse mesmo fantasma que acabou de atacar a gente volta. Que ele volta pra agradecer a Alice por ter trazido ele de volta à sanidade depois que a gente espancou ele na última sala. E por isso ele pede pra Alice também ajudar ele a trazer os outros fantasmas amigos dele de volta pra sanidade. Onde a gente tem mais um desafio meio foda-se no jogo, onde a gente entra numa cripta e tem que ficar matando esses
esses fantasmas malditos por muito tempo. Eu odeio essa parte definitivamente e eu vou pular isso no vídeo porque é simplesmente eu sofrendo por 37 minutos sem parar. No fim, por ter ajudado os fantasmas, eles ajudam a Alice dando uma outra passagem pra ela poder voltar até o teatro. E voltando por essa passagem, a gente começa a ver que as coisas começam a ficar extremamente bizarras quando a gente entra embaixo do teatro e encontra simplesmente um mar de sangue com um monte de corpos de peixes ali embaixo. E no que a gente sobe pra voltar pra falar com o carpinteiro, o show era exatamente o que ele tinha falado, aonde eles simplesmente trancam todo mundo de dentro do espetáculo pro leão marinho poder se alimentar. E é no meio desse show de horror que a Alice mais uma vez começa a ouvir o barulho do trem infernal que aparece de novo. E no momento em que o carpinteiro ia pegar a Alice pra jogar ela pro leão marinho se alimentar, o trem acaba passando justamente por cima dele, o que faz com que a Alice mais uma vez acorde no mundo real, onde a gente vê que ela com a antiga babá dela conseguiram sobreviver ao incêndio e foram resgatadas. Nesse momento, então, a gente vê a Alice perguntando pra babá se ela não tem nenhuma informação sobre a noite do incêndio. E ela só responde que o antigo advogado da família da Alice tinha toda a documentação sobre o que aconteceu naquela noite, que talvez ele pudesse ajudar com alguma coisa. A Alice então vai até a casa do antigo advogado, lá ela consegue encontrar o advogado junto com o antigo coelhinho que ela tinha quando criança. E quando a Alice comenta que o advogado tinha roubado o coelho dela, ele comenta que ela sempre foi mentalmente estável e tinha alucinações aonde o médico roubava o coelho, sendo que os documentos oficiais constavam que provavelmente foi um acidente causado pela gata da casa derrubando uma lamparina na biblioteca. E nesse momento o advogado também lembra que a Alice tinha uma irmã que acabou ficando presa no fogo e morreu sem poder sair do quarto. Só que nessa hora a Alice de repente acorda sentada no chão, e quando ela olha pra frente ela percebe que toda aquela casa onde ela tava abandonado há muito tempo, deixando ainda maior a dúvida de o que a gente tá vendo aqui que pode ser considerado real. Saindo pela porta da casa, a Alice vê que começou a nevar do nada na cidade e que simplesmente tem uma estátua da tartaruga no meio dela. E é aí que, avançando por meio da cidade congelada, tudo de repente começa a mudar mais um pouco. E a gente então percebe que, na verdade, o País das Maravilhas começou a se fundir com o mundo real. E puta que pariu, que cenário fantástico! Mas enfim, a gente vê então que a Alice já não tá mais no mundo real, porque o trem aparece mais uma vez. Enquanto ela se pergunta como ela pode tentar parar aquilo, o gato risonho de novo aparece. E ele avisa pra Alice começar a se mexer o mais rápido que der, porque tudo aquilo ali tá acontecendo por causa dela. Iniciando assim mais um novo capítulo dentro do jogo, onde a gente tem que tentar encontrar ajuda com a lagarta. E que, acredite se quiser, mas pra fazer isso a gente é obrigado a fumar um nargas. Eu juro, fumando esses nargas, a Alice começa a ver coisas e assim ela consegue encontrar plataformas perdidas no reino da fumaça. Enfim, explorando um pouquinho por essa área, a gente finalmente consegue encontrar mais uma arma nova dentro do jogo. A Teapot Cannon, que é basicamente um canhão de chá quente, sendo uma arma assustadoramente forte que causa muito dano nos inimigos e que a gente pode usar como arma a longa distância, substituindo pelo Pepper Grinder, o que faz ela ficar fácil na categoria do balacobaco por ser só a melhor arma a longa distância do jogo inteiro. Por fim, depois de explorar essa área, a gente finalmente consegue chegar onde seria o recanto da lagarta. E chegando lá e falando com a lagarta, ela acaba usando os poderes da fumaça pra encolher a Alice, fazendo com que a gente chegue de fato no reino da fumaça, onde a gente finalmente tem mais um vestidinho novo, que é extremamente bonito, sendo o vestido de seda que faz com que os inimigos dropem 2 vezes mais dentes quando mortos, o que bota ela em esplendorosa por ser um vestido muito forte e ainda assim muito bonito. Sendo toda essa área muito bonita, baseada no Japão, tendo algumas carpas espalhadas pelo mapa e os inimigos que são basicamente samurais gigantes. Nessa área do jogo a gente também acaba encontrando com uma formiga de origami que vai guiar a gente pelo caminho, com ela falando que tem algumas vespas que estão atacando os territórios que estão impedindo a Alice de poder chegar até o reino da lagarta. Nisso a gente tem um treinamento especial da formiga que leva a gente até um templo, onde a gente pode entrar dentro de uma pintura bem à la Mario 64. Sacanagem. Já que esses reinos aqui onde a gente entra mudam completamente a gameplay, se tornando um jogo de plataforma 2D. E sendo um joguinho onde você tem que se concentrar pra tentar passar dos inimigos com a área que é bem complicada, até se você for burro igual eu, mas que no fim acaba não tendo segredo nenhum. No fim, conseguindo sair dessa fase, a gente volta pro modo 3D do jogo, e explorando um pouco mais dentro desse reino, a gente finalmente consegue encontrar mais uma porta. E entrando nela, a gente tem mais uma lembrança, aonde dessa vez a Alice se lembra que a gata dela tava junto com ela no quarto. Sendo assim, não faria sentido com que a gata tivesse derrubado a lamparina na biblioteca, logo não teria como a gata ter feito o incêndio. Com isso, a gente consegue pegar mais uma chave de lembrança da Alice. E agora, sabendo de mais alguns detalhes, a Alice continua voltando pra jornada dela, onde depois de muito tempo a gente finalmente consegue chegar no templo da lagarta. Só que chegando lá, a Alice percebe que só tem uma estátua onde deveria estar a lagarta. E ela então ouve uma voz da lagarta dizendo que a Alice precisa aprender a saber o que é real e o que não é real. Com isso, o chão do lugar onde a Alice tá é simplesmente destruído e a gente cai pra dentro desse templo. E é aí que a gente vê que a lagarta já começou o processo dela de se transformar em uma borboleta. E é lá dentro que, procurando por respostas
respostas, a lagarta diz que a Alice tem que começar a aceitar mais as coisas que aconteceram. E por causa disso, o próximo lugar que ela deveria ir é o Castelo da Rainha Vermelha, porque lá ela encontraria alguém muito importante. E terminando de falar isso, a lagarta começa a sair da seu casulo e se transformar em uma borboleta. E a Alice então acorda de novo no mundo real. E a gente vê que ela foi presa na delegacia porque aparentemente ela estava no meio da cidade perturbando as pessoas e tentando brigar contra insetos. Os policiais até acabam contando pra Alice que o mesmo cara que tacou fogo no prostíbulo onde ela tava tentou acusar a Alice de ter feito aquilo, mas acabou não colando e nenhum policial acreditou. É por isso que eles acabam liberando ela por saber que ela não é nenhuma ameaça. Saindo então da delegacia, a Alice tenta encontrar alguma forma de voltar até o País das Maravilhas pra reencontrar com a Rainha Vermelha. E é aí que ela consegue reencontrar com o Gato Branco, e bem quando ela começa a seguir ele, ela acaba tendo um apagão no meio da rua. E nisso a Alice acaba acordando em uma espécie de beco, e seguindo por ele, ela vê que ela já tá dentro do castelo da Rainha Vermelha. Só que tentando passar por essa área, alguns tentáculos aparecem e derrubam a Alice de lá. Isso faz com que a Alice acabe caindo no céu, em cima do castelo de cartas. Que eu preciso contar aqui que é simplesmente a minha fase favorita desse jogo. Sendo uma fase completamente louca, onde todo o cenário vai se construindo na sua frente enquanto você anda. Que honestamente a minha única crítica a toda essa parte é que ela é extremamente curtinha e depois de uns 5 minutinhos você já consegue finalizar. Finalizando pela parte do castelo, a Alice pode descer em um escorregador que leva ela de volta até o reino da Rainha Vermelha. E é onde a gente mais uma vez tem mais uma roupinha nova pra Alice, sendo esse o vestido real que tem uma habilidade especial que diminui a vida da Alice pra só 4 corações. Que embora tenha um dos visuais mais bonitos dos vestidos até agora, é com certeza uma merda por causa da passiva dele. O que pelo menos deixa ele numa categoria de tchutchuca porque o vestido é bem bonito. Mas de volta ao jogo, nessa hora quem aparece é o Gato Risonho mais uma vez. E ele aparece ali pra provocar um pouco a Alice, perguntando por que ela tá voltando na cena do crime, referenciando que a gente já derrotou a Rainha Vermelha do outro jogo. E a Alice diz então que só tá ali porque a lagarta falou que ela precisava encontrar com alguém. A gente então pode explorar um pouquinho essa área e encontrar com, na moral, o meu inimigo favorito desse jogo inteiro, que é simplesmente um homem carta com um buraco no peito no formato de um naipe de carta, incrivelmente foda, e que na verdade é um inimigo meio bunda, porque é só você dar 2 tapinhas que ele já cai. E é nessa área também que a Alice acaba encontrando com o Rei Branco, mais um personagem que já tinha aparecido no outro jogo, que dessa vez já tá completamente tomado pelo poder da Rainha Vermelha, simplesmente pedindo pra Alice dar um fim nele por ali. E assim a gente é obrigado a quebrar o Rei Branco pra poder entrar dentro do castelo dela. E aí dentro do castelo da Rainha Vermelha a gente pode passar por alguns desafios, enfrentar alguns inimigos, até o momento em que o Executor vai aparecer. Sendo esse um inimigo tão forte que nem adianta você tentar lutar contra ele, porque você vai ser morto de qualquer forma. Sendo assim, tudo que a gente tem que tentar fazer durante toda a fase é escapar do Executor. Até o momento que depois de mais de 40 minutos andando e resolvendo os enigmas do castelo, a gente finalmente consegue encontrar com mais uma porta. E entrando dentro dela, a gente finalmente tem mais algumas respostas. Aonde dessa vez a Alice se lembra que a irmã dela não gostava de ficar em quartos trancados. Então o que provavelmente aconteceu naquela noite é que alguém entrou no quarto da irmã da Alice, matou ela e trancou o quarto para que ninguém conseguisse encontrar as provas do crime. Que para garantir que não tivessem testemunhas, essa mesma pessoa tacou fogo na casa para acabar com todo mundo. Assim a Alice consegue recuperar mais um pedaço da memória. E agora, tendo lembrado disso, a gente pode continuar nossa aventura com a Alice, onde a gente vai mais uma vez encontrar com o Executor, que dessa vez a Alice também vai conseguir encontrar com um pedaço de bolo. Sendo que quem tá ligado na história original de Alice sabe que esse pedaço de bolo, na verdade, dá o poder da pessoa poder crescer. Agora que a Alice conseguiu ficar gigante, o que ela aproveita pra fazer é acabar com o Executor de uma vez por todas, que ficou 50 minutos caçando a gente pela fase. E você que descanse no inferno, porque foi uma merda escapar desse cara. E a gente então tem uma fase especial com a Alice gigante, onde nosso objetivo é simplesmente passear e destruir tudo no caminho. Sendo finalmente uma fase que dá um pouquinho de dopamina, já que não tem nenhum boss nesse jogo, então a gente finalmente pode se sentir um pouquinho forte matando as coisas aqui. No fim, depois de acabar com um monte de soldadinhos, a Alice finalmente consegue encontrar com um pouco de água que faz com que ela possa voltar ao tamanho normal. E agora, já encolhidos, a gente pode entrar dentro do castelo da Rainha Vermelha. E chegando na sala do trono, a gente descobre porque a lagarta falou pra gente vir aqui, já que a rainha agora tinha tomado a aparência da irmã morta da Alice. Assim que a gente fala com a rainha, ela fala que a Alice tem que começar a olhar ao redor dela, que ela não tá conseguindo enxergar tudo o que tá acontecendo. E nisso a rainha acaba agarrando a Alice, e a gente começa a ter mais alguns lapsos de memórias, vendo exatamente pelo que a Alice passou no manicômio que ela tinha ficado internada, mostrando inclusive a senhorita Witness, que foi a mulher que conseguiu tirar a Alice de lá, e mostrando mais especificamente com quem tá a última chave, o Dr. August. E a gente de repente então acorda dentro de um manicômio. E que, meu amigo, foi exatamente nesse momento em que eu falei: o que caralhos está acontecendo? E é passando por esse manicômio que a gente consegue começar a entender um pouquinho melhor o que aconteceu ali, podendo entrar dentro das salas e ver as memórias da Alice de alguns tratamentos experimentais que ela passou, como trepanação, que é a ideia de você fazer um buraco no crânio da pessoa para tentar deixar a loucura vazar, sangria, que é deixar a sanguessuga sugarem quase todo o sangue da pessoa, e vários outros que o jogo não deixa explicado muito bem. E o pior é que a gente ainda consegue ver
como ficou dentro da cabeça da Alice quando os tratamentos foram feitos. E o que é bizarro de pensar é que esse jogo se passa em 1800, ou seja, esses tratamentos que aconteceram realmente aconteceram na vida real. E isso ainda explica muito melhor o medo que a Alice tem da senhorita Witness, já que ela poderia mandar a Alice de volta pro manicômio avisando a polícia. Felizmente, como isso tudo é só uma lembrança, a gente pode tentar escapar daí, indo até a porta da frente desse lugar. E assim que a Alice sai pela porta da frente, a gente se vê de novo no que parece ser o mundo real, só que dessa vez em uma neblina muito forte. Só que é aí que no meio de toda essa neblina, a Alice consegue encontrar com alguém partido ao meio, dizendo pra ela que agora a rainha não reina mais e que um novo mal surgiu. E nisso a gente vê ao fundo a casa da Alice pegando fogo. E entrando dentro da casa, a gente chega no mundo final, a Casa de Boneca. Um lugar onde a gente mais uma vez tem um novo vestidinho pra Alice, sendo que esse vestido dá pra gente a habilidade de ficar encolhido por mais tempo. E que por não ser lá a coisa mais útil do jogo inteiro, eu vou ter que deixar numa categoria de Tengo medo de lindas mujeres, porque tem muito vestido melhor. E que assim então a gente inicia o último capítulo do jogo, que eu já vi por muita gente que é considerado como o piorzinho dos capítulos. Sendo até agora o mapa com mais puzzles espalhados, sendo que a gente já tem praticamente a história quase completa. Além de que esse é de longe, pelo menos pra mim, o capítulo que eu mais demorei pra passar. Foi praticamente 2 horas só resolvendo enigmas. Mas enfim, depois de muito tempo na Casa das Bonecas, a gente finalmente consegue pegar um escorregador que leva a gente até a próxima área do jogo. Chegando até o território do Doll Maker, uma das áreas do jogo com mais inimigos, onde a gente enfrenta muita daquelas bonecas do começo do game. E que eu definitivamente tenho que falar que é provavelmente a área mais bizarra de todo esse jogo. Por fim, avançando por toda essa área, a gente finalmente consegue encontrar a última porta, com a última lembrança da Alice. E é entrando dentro dela que a gente descobre a verdade. Porque a Alice agora se lembra que naquela noite, a pessoa que trancou a irmã dela dentro do quarto e fez com que ela morresse nas chamas foi ninguém menos que o próprio Dr. Angus. E a chave que ele carregava esse tempo todo era, na verdade, a chave do quarto da irmã da Alice, conseguindo agora, enfim, recuperar toda a memória e saber que a Alice sempre foi inocente do que aconteceu aquela noite. E agora, com a memória recuperada, a gente finalmente consegue encontrar com o Doll Maker, a representação na mente da Alice do Dr. Angus. Conversando com ele, a Alice revela toda a verdade pra gente, mostrando que o doutor usava hipnoterapia pra apagar a mente das crianças que estavam naquele lugar, e assim vender elas pra prostituição, e era justamente isso que ele tava tentando fazer também com a Alice. É até por isso que na mente dela, ele é o Doll Maker, ele que tá pegando essas crianças e transformando em bonecas. E o Doll Maker então revela que todo esse tempo, o trem infernal era na verdade a mente da Alice tentando se concentrar para não ser apagada pelo psicólogo. Porque mesmo que ele tentasse várias vezes apagar a mente da Alice usando hipnose, esse mundo que ela tinha na mente dela simplesmente não deixava com que isso acontecesse. E a gente consegue ver isso com ele agarrando a Alice e tentando transformar ela em uma boneca. Só que como ele mesmo diz, que acaba sendo uma boneca falha, porque ela nunca consegue se esquecer. E é aí que a gente volta pro mundo real mais uma vez. E na frente do lugar onde a Alice estava, a gente consegue ver por várias almas das crianças que foram vendidas. Só que é entrando dentro da estação de trem que tudo finalmente é revelado, porque lá dentro a Alice consegue encontrar com o doutor, e quando ela questiona tudo que tá acontecendo e que aconteceram com as crianças, ele simplesmente fala que ela já entendeu tudo. E nisso a gente acaba voltando uma última vez pro País das Maravilhas, aonde dessa vez a gente cai em cima do trem infernal e consegue conversar com alguns dos personagens que são importantes pra Alice, como o chapeleiro, que fala pra Alice se concentrar, porque se a mente dela não tiver alinhada, o trem infernal sempre vai destruir tudo. E nisso a Alice volta mais uma vez pro mundo real, falando que tudo que aconteceu ali foi sempre culpa do doutor. De volta no trem, a gente também consegue falar com a lagarta que agora se transformou na borboleta. E ela diz pra Alice parar de pensar e agir, porque pelo aquilo que as crianças passaram, ninguém nunca vai conseguir entender. E a pessoa que fez esse mal nunca vai sofrer o suficiente. E de volta no mundo real, a Alice fala que o doutor tentou, mas ele nunca vai conseguir apagar as memórias dela. E a gente vê isso no trem mais uma vez, quando a irmã da Alice aparece como a Rainha Vermelha. E ela mesma pede pra que a Alice faça alguma coisa, ou a sobrevivência dela vai ter sido em vão. E é aí que a gente, dentro do trem infinito, começa a avançar até chegar na Casa de Máquinas. E lá quem a gente encontra é justamente o Doll Maker. Iniciando assim a única batalha desse jogo, uma boss battle contra o Doll Maker. E que é uma batalha assustadoramente difícil, muito provavelmente por ser a única batalha e logo no final do jogo, que meio que não te deixa treinado pra como enfrentar um boss tão poderoso, um inimigo tão grande, e que, na moral,
é legal, é muito bem-vindo uma batalha. Ainda mais porque, diferente de todos os inimigos do jogo, o Dollmaker é realmente o único que você quer matar. É alguém que realmente é um grande inimigo, que torna a batalha dele muito foda, sendo uma batalha extremamente complicada e que você tem que pensar muito bem no que tá fazendo. Até o momento em que você consiga usar todas as suas habilidades pra finalmente conseguir causar dano suficiente no boss. E assim, finalmente conseguir derrotar o Dollmaker de uma vez por todas. Aonde, com a queda do Dollmaker, a gente consegue ver a Alice acordando. E logo depois disso, a gente de volta no lugar onde a gente tava com o Dr. Angus. Aonde ele diz que não importa o que a Alice faça, ele nunca vai ser preso. Porque para os outros, ela é simplesmente a doida da cidade. Alguém que saiu andando, falando com insetos, foi presa na noite passada, e alguém que não poderia fazer nada. Que é aí que a Alice se enche de fúria e toma dela a chave do quarto da irmã. E nesse momento, ela aceita a própria loucura. E a gente pode ver ela no mundo real com as roupas do País das Maravilhas, provando que aquela Alice na frente do doutor poderia fazer qualquer coisa. E o que ela faz justamente é empurrar ele na frente dos trilhos, que acaba sendo morto pelo trem que passa na hora. Por fim, a Alice então sai da estação e a gente percebe que agora o mundo real e o País das Maravilhas se tornaram um só. Finalizando assim essa puta história foda. E meu amigo, essa bizarrice aqui foi Alice Madness Returns. Um dos jogos mais insanos que eu já joguei esse ano. E que eu não vou mentir pra você, o jogo tem sim alguns graves problemas, mas cara, toda essa experiência total foi algo que eu não consegui esquecer e precisei fazer esse vídeo. Obviamente teve algumas coisas que eu não cobri, principalmente por ser um jogo muito mais psicológico, que você tem que pegar pequenos fragmentos de evidências pra entender a história, mas que num contexto geral eu tentei pegar o máximo que eu conseguia pra fazer um vídeo, tentei colocar algumas piadinhas, deixar algumas horas mais sérias quando era pra ser mais sério, e eu espero muito que você tenha gostado. Antes de mais nada, eu preciso pedir mensalmente a sua inscrição nesse canal, porque a gente tá quase batendo 100 mil inscritos, e eu conto com a sua ajuda pra isso verdade, inclusive se pá, livezinho especial Ironic Made aí, não vou falar muita coisa não, mas ó, se inscreve. Inclusive, pra quem queria uma recomendação de jogo esse ano, eu acho que Alice Madness Returns pode ser uma boa pedida. Ele geralmente fica 7 conto na Steam e é um jogo que dura bastante tempo pelo preço. Inclusive, vale até curiosidade aqui pra não falarem que eu não falei, mas provavelmente a gente teria uma continuação desse jogo, chamado Alice Asylum, que seria focado muito mais naquele momento, onde ela tá no sanatório presa. Mas aparentemente essa continuação foi cancelada, o que me deixa muito triste, porque tinha de tudo pra ser o melhor dos dois mundos, pegando as melhores partes do primeiro jogo, junto com os melhores momentos do segundo, e fazendo um grande jogo incrível. E por fim, caso você tenha gostado dessa review, eu vou deixar aí na tela passando uma outra review pra você poder assistir. Eu posto uns vídeos longos aí no canal, então sei lá, mano, dá uma ajuda aí. E é claro que eu não posso ir embora sem antes dar um salve especial aos membros do canal. Sei lá moleque, Pablo Foda, Serjão Samura, Lucas Maia, Douglas P, Android Ninja BR, Mateuzinho, Hitori, Ryan, Tel Salazar, Quirinou e o OP, que assinaram como membros irados. E com um salve ainda mais especial aos membros insanos Kaká Saive, Fixal, Gui Spin e Isaac Cabeça. Muito obrigado. Além de que eu também queria agradecer as fanarts que me mandaram no Twitter. Muito obrigado a todo mundo e desculpa não ter colocado no último vídeo. Por mais é isso, muito obrigado. Não sucumbam à loucura. Tchau, tchau.